Isso, fica à vontade. Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nossa gratidão a Deus por estar aqui. Nossa gratidão a Deus pela mensagem já pregada aqui pelo Moza. Vocês acabaram recebendo 2 pastores hoje, né? Louvado seja Deus. E, amados, eu estou muito feliz de estar aqui. Faz um tempo bem razoável. Eu nem contei o tempo. Tomara que ninguém tenha contado, viu, Josué? O tempo da minha ausência, porque faz muito tempo, né? Tomara que ninguém tenha contado. Não conte, não. Deixe sem contar mesmo. Mas eu estou feliz por estar aqui nesta noite e os amados que estão mais próximos entendem a minha ausência, pois, de fato, o Senhor tem nos acrescentado um trabalho amplo no nosso estado e também em todo o Nordeste, e assim a gente falta em muitos lugares pelo fato de estar em outros, né? Mas assim, eu sou muito agradecido a Deus pelos nossos supervisores, também pelo fato de que a gente viva em paz, em harmonia aqui em nosso campo. Temos aqui um tempo de mais de 23 anos e vivemos já diversas fases de intensa participação da semana toda aqui em Maracanaú. Então, os amados já entendem, já sabem perfeitamente como é a minha disposição de servir e de fazer a obra de Deus. Quando eu não estou aqui ou em outra congregação nossa ou na nossa sede, podem ter certeza que eu estou em algum lugar fazendo a obra de Deus. Não estou tomando banho de rio, nem pescando em lagoa, nem tomando banho de mar. Eu fiz isso demais até 17 anos e o suficiente para a vida toda, entendeu? Então, a cota dessas atividades, para mim, já estão preenchidas, estão resolvidas. São de 17 anos até os 100, né? Ou até os 90, viu, moça? Não vou pensar em 120, não, que é demais, né? Mas até os 90, nós vamos nos dedicar integralmente à obra de Deus. É assim que estamos vivendo há muitos anos e vamos continuar assim. E eu quero dizer que eu não sinto falta de outra coisa, não. Não sinto falta de outra coisa. Sou uma pessoa totalmente realizada na obra de Deus, no que faço. E essa semana uma pessoa me perguntou qual era o meu maior sonho. Meu maior sonho é continuar fazendo o que eu faço com alegria, com mais intensidade e maior comunhão com Deus. Esse é o meu maior sonho. Glórias ao nome do Senhor. Amados, nós vamos continuar pensando na palavra de Deus e nós temos aqui um tema que é a santidade ou a santificação no temor do Senhor. E nós vamos ler um verso muito interessante no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos irmãos Coríntios, que nos trata desta questão. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, o verso de número 1, nos diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Este é um verso pequeno, porém, cabe dizer, muito forte, e nos transmite uma grande orientação. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós vamos tratar um pouco desta questão da santificação, e eu vou até conferir aqui. Eu estou combinando aqui já sobre a hora de terminar aqui a palavra, certo? Porque às vezes eu começo e quase que me esqueço da hora, né? Essa é uma herança de minha mãe. A minha mãe, ela pegava o microfone, que ela chamava de lecrofone, e
o difícil era fazer a mamãe parar, até porque quem ousaria fazê-la parar, né? Quem ia dizer que estava bom? Ninguém se atrevia, né? Ninguém se atrevia. Então, eu acabei aprendendo essa maneira de tomar muito tempo na palavra. Mas nós vamos aqui procurar fazer um trabalho que possa, de fato, transmitir um bom entendimento em pouco tempo. Amados, é assim, o grande propósito da nossa redenção inclui os feitos de Deus em nossas vidas para alcançar a finalidade maior, inclui o novo nascimento, o que se inicia com a justificação, inclui a santificação, que é um processo paulatino, para alcançar o aperfeiçoamento, que é a glorificação. Então, a gente pode dizer regeneração, santificação e glorificação. São feitos do Senhor em nossas vidas. Nenhum feito deste pode ser feito pelo ser humano. É Deus quem opera. Agora, a pessoa precisa acolher, precisa aceitar, precisa receber, precisa dar a resposta do seu coração ao feito de Deus, aquilo que Deus quer operar, que Deus quer realizar na sua vida. Tanto é que fica claro nas palavras de Jesus, quando fala para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, ele bate a porta como um visitante, né? Se for recebido, ele vai entrar na casa. Se não for, ele não vai arrombar a porta. Então, a gente precisa sempre entender que aquilo que Deus faz na vida do ser humano, é preciso que esta pessoa, este ser humano, seja acolhedor da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. Então, o Senhor, Ele começou a operar em nós o milagre da salvação grandiosa para alcançar o resultado maior, exatamente com a nossa conversão, a nossa regeneração. E é interessante lembrar que o apóstolo Paulo diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio ou por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando da nossa reconciliação com o Pai, a reconciliação da criatura com o Criador, a nossa reconciliação com Deus, porque na nossa vida pecaminosa, nós éramos inimigos de Deus. Agora, o mesmo apóstolo, que é Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que o Senhor fez a paz pelo sangue da cruz do Senhor Jesus, reconciliando consigo todas as coisas que estão nos céus, que estão na terra. E também a nós, que antes éramos inimigos do Senhor, por conta de nossa conduta pecaminosa, contudo, apesar da nossa maldade, o Senhor nos reconciliou no corpo da sua carne, no sacrifício do seu corpo, no derramar do seu sangue, é que o Senhor nos reconciliou com o Pai. E ainda, em consequência da eficiência, da eficácia deste sacrifício voluntário do Senhor em nosso favor, Ele há de nos apresentar ao Pai aperfeiçoados, de modo a sermos inculpáveis. Glórias ao nome do Senhor. Então,
o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar, esse sacrifício voluntário e vicário, ele tem essa suficiência. Então, nós estamos vivendo esse desenvolvimento, esse processo. O Senhor já nos justificou, o Senhor já nos reconciliou com o Pai, e agora nós já somos filhos e temos até a intimidade com Deus o suficiente para chamá-lo de papai. Agora, o Senhor, ele fez mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala que, como prova de que agora somos filhos de Deus, ele enviou o Espírito do seu Filho para que em nós habite. Então, o Espírito Santo que habita em nós, além de nos dar essa intimidade com Deus, a ponto de termos a liberdade de chamá-lo de papai, o Espírito Santo, ele opera em nós, amados, coisas grandiosas. Bendito é o nome do Senhor. Não é difícil entender porque estamos falando de algo que nós experimentamos. Está em nós, não está distante de nós. Então, o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá essa comunhão com o Pai, que nos dá também revestimento de poder, que nos dá fé santíssima, que opera em nós muitas virtudes, opera em nós as virtudes que caracterizam a santificação. De modo que o apóstolo Pedro, ele declara que o Senhor nos fez participantes da natureza divina, pois o Senhor nos fez escapar da corrupção que destrói no mundo. Então o Senhor nos libertou, o Senhor nos regenerou. Devo lembrar, Paulo escrevendo aos Colossenses 1:13, ele diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glórias ao nome do Senhor. Assim o Senhor nos libertou do poder corruptor, destruidor que opera no mundo e nos fez participantes da natureza de Deus. Eu entendo que as palavras de Paulo significam, entre outras coisas, o seguinte: o Senhor retirou de dentro de nós a operação do erro, a operação do engano, que era promovida pela ação dos demônios, do poder das trevas. Então o Senhor tirou isso de dentro de nós e colocou em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz participantes da natureza de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, essa participação na natureza divina, ela se manifesta, ela se materializa através de virtudes que são de Deus e que são desenvolvidas em nós, porque o Espírito Santo opera essas virtudes dentro do nosso ser. Convém lembrar, isto é privilégio exclusivo de quem é filho de Deus, de quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, não tem a presença habitadora do Espírito Santo. Quem não nasceu de novo, não tem dentro de si a obra da santificação. Quem não nasceu de novo, não é filho de Deus. Quem não nasceu de novo, não está vivendo o processo do aperfeiçoamento para receber a glorificação. Tudo começa com o novo nascimento. Aí se segue a santificação até que alcancemos a glorificação. Vamos lembrar alguns textos que tratam destas verdades. Glórias a Deus. Eu fiz aqui uma introdução, e a introdução parece que tomou mais tempo do que
o desenvolvimento da mensagem. Eu estou aqui demorando muito na introdução. Mas vamos ver aqui rapidamente alguns versos. Por exemplo, capítulo 5 de 2 aos Coríntios, e o verso 15, Paulo diz assim, está ali, e ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glórias ao nome do Senhor. Então, a morte do Senhor Jesus é suficiente para salvar todos os seres humanos e mais, é suficiente para reconciliar com o Criador a própria natureza. Isso está na Bíblia com muita clareza. Agora, a gente sabe o seguinte, nem todas as pessoas recebem a Cristo. Tanto é que o grande verso da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é para quem crê, é para quem recebe. Glórias ao nome do Senhor. Então, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Então, nós que recebemos o Senhor, nós passamos a viver a vida dele, a vida de Deus, a vida de Cristo. Aí você pensa e diz assim, mas pastor, é demais para nós. É verdade, é demais para nós. É algo grandioso, é inefável, está muito acima do nosso merecimento, muito acima do nosso entendimento. Mas o Senhor quis fazer assim, Ele quis nos dar esta posição, este estado de graça. Então, Ele fez por sua bondade, por sua vontade deliberada. Então, nós agora temos o direito de viver para Ele, não mais para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo tem um testemunho pessoal, ele diz assim, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé do Filho de Deus. Esta não é uma exclusividade de Paulo, não é um privilégio somente dele, é privilégio de todo aquele que nasceu de novo e que busca viver a verdadeira vida cristã. Então a gente não vive mais para nós mesmos, mas a gente pode e deve viver para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Assim, nos fala o verso 17 do mesmo capítulo. Por favor, mas põe o 16 também. O 16 é meio difícil. Pedro uma vez disse que Paulo falava coisas difíceis. Está aqui uma coisa difícil que Paulo falou, né? Este verso 16. Vamos dar uma passadinha rápida sobre ele e vamos pensar um pouquinho no 17, que está muito claro. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Eu disse que é complicadinho e é mesmo, porque assim, se a gente pensar aí que o segundo a carne se refere à natureza pecaminosa, já não podemos continuar neste entendimento, porque a seguir o apóstolo diz que nós conhecemos a Cristo segundo a carne, e Cristo nunca viveu a vida sob a orientação da natureza pecaminosa. Aí eu fico entendendo que o apóstolo Paulo está chamando o nosso entendimento para enxergar as pessoas que são convertidas a Deus em uma posição mais elevada, não mais uma visão das coisas naturais, uma visão natural da pessoa como apenas um ser humano, mas que nós agora temos o privilégio, a grandeza da oportunidade de enxergar uns aos outros como pessoas
elevadas, pessoas de Deus, pessoas que têm a primazia acima das demais criaturas. Glórias ao nome do Senhor. E para encerrar esse tópico e firmar esse entendimento, vamos lembrar, verso 18 do capítulo 1 da Epístola Universal de Tiago. Tiago diz assim: Ele que por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade e nos deu a primazia diante das demais criaturas. Então nós recebemos um grau de importância tão elevado, uma posição tão elevada, que já temos o direito de reconhecer uns aos outros como pessoas que estão acima das demais criaturas. Não para nossa exaltação pessoal, mas para o reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Como o próprio Tiago, ele começa a dizer, de fato, no verso 16: Não erreis, meus amados irmãos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele que por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade e nos deu a primazia diante das demais criaturas. Então, tendo recebido de Deus esta posição gloriosa, elevada, acima das demais criaturas, aplica-se com certeza perfeitamente o verso 17 do texto que a gente vinha examinando, segundo aos Coríntios 5:17. Assim é que se alguém está em Cristo, porque a posição elevada é exatamente o fato da gente estar em Cristo, está nele e ele em nós. Glórias ao nome do Senhor. Era desta posição que Paulo se referia quando ele dizia assim: eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Bendito é o nome do Senhor. Então, do que estamos tratando? Estamos tratando da vida cristã, puramente como Deus quer. Glórias ao nome do Senhor. Então, tudo de mal, tudo de ruim já ficou para trás, e nós prosseguimos como participantes da natureza divina. Glórias ao nome do Senhor. A gente vê da parte dos apóstolos um esforço em ensinar, em conscientizar a igreja para entender esta verdade, e mais do que entender, viver essa realidade. Glórias ao nome do Senhor. Vamos ver, por exemplo, Efésios capítulo 4, versos do 11 em diante. Por favor, projeta aí e nós vamos ver aqui um passo a passo, já está ali. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou doutores. Ok. Agora vamos ver a finalidade. Por que o Senhor vocacionou homens? Por que o Senhor concedeu aos homens essas virtudes, esses dons? Por quê? Isso tem uma finalidade. Vamos ver o verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus, o Senhor Jesus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Ele capacitou homens, os quais Ele denomina de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, os santos aperfeiçoados na obra do ministério para alcançar um resultado. Qual o resultado? A edificação do corpo de Cristo. Vamos ver o verso 13.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o esforço desenvolvido pelos apóstolos e os demais ministros constituídos pelo Senhor, assim, postos neste texto bíblico, quer dizer que há um trabalho, há uma dedicação desses homens vocacionados por Deus para produzir esse grande resultado, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida completa de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Isto é um processo de santificação, é um processo de desenvolvimento espiritual que deve haver na vida de cada um de nós. Glórias ao nome do Senhor, para que sejamos tão firmes, de modo que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ok, naquele tempo já existia, gente, e agora existe de modo multiplicado, né? Paulo já teve grandes embates e viveu grande preocupação com os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos cristãos, que eram pessoas desviadas da verdade, que eram falsificadores da palavra de Deus. Então, naquele tempo já existia muito mais agora, não é, gente? Muito mais agora. Já existia naquele tempo, e o que existia naquele tempo se multiplicou. Então, na nossa realidade presente, nós precisamos estar cada vez mais edificados, não mais como meninos que sejam levados em roda por quaisquer ventos de doutrina que são promovidas por homens desviados da verdade, que enganam fraudulosamente, às vezes até por interesses financeiros. A Bíblia os denuncia, e o faz muitas vezes. Antes, ou pelo contrário, que sejamos capazes de seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Do qual, ainda falando sobre Cristo, que é a cabeça da igreja, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Então, amados, nós vamos continuar, vamos ver aqui outros textos, para que a gente possa caminhar aqui para o encerramento, e fique o bom entendimento de que nós precisamos e podemos viver uma vida santa no temor do Senhor. Vamos agora focar um pouco sobre o temor do Senhor. Atos dos Apóstolos 2:42 e 43. O escritor dos Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ele nos traz esta rica informação. Era assim que vivia a igreja primitiva. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais
se faziam pelos apóstolos. Vamos gravar este verso? Vamos. Aí na próxima ceia você se coloca de pé e diz: e em toda alma havia temor, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vamos gravar? Digam comigo. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vamos ver outra referência, Atos 9 e 31. Digam comigo, e digam comigo, e assim pôs as igrejas, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, amados, Lucas, ele traz ricas informações sobre a presença do temor do Senhor individualmente em cada pessoa que formava a igreja primitiva. Em toda alma havia temor. E as igrejas andavam no temor do Senhor. Pensando um pouco sobre o temor do Senhor. Amados, o temor do Senhor, ele está presente já no Pentateuco. E eu fico observando como Deus reivindicava que as pessoas temessem ao seu nome, a sua pessoa. E aí, assim, a gente vai encontrar Deus fazendo grandes maravilhas, fazendo coisas espantosas que ultrapassa o limite da capacidade humana de entender, e dizendo assim, para que vejam e saibam que eu sou o Senhor, e temam ao meu grande nome. O Senhor ensinava ao povo, através de Moisés, e ensinava verdades verais, fortes, firmes, anunciando juízos, trazendo à memória do povo os castigos diversos que haviam já sido derramados sobre os desobedientes. E normalmente tem esta conclusão: para que ouçam e saibam que eu sou Deus e temam ao meu grande nome. Até que a gente chega àquele momento em que Moisés já transmite a orientação daquela gente que vai passar para outra banda do Jordão para possuir a terra prometida. Aí ele diz: o que é que Deus exige de vós? A primeira exigência, que temam ao seu grande nome. Aí a gente chega nos livros poéticos, como Salmos, como Jó, como Provérbios, como Eclesiastes. Aí vamos encontrar repetidas vezes: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que temem ao seu grande nome. O temor do Senhor é fonte de vida para preservar contra os laços da morte. Não sejas umbigo e medula para os teus ossos. O temor do Senhor é a sabedoria. O temor do Senhor é a ciência.
De tudo que se tem ouvido, a finalidade é esta: teme ao Senhor teu Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Jeremias 32, 39 e 40. Eis que eu, o Senhor, vou colocar o meu temor no coração de vocês, para que vocês nunca se apartem de mim. Davi já havia tido esse entendimento. Ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu vou andar na tua verdade. Unifica o meu coração para temer somente o teu nome. Então, o temor do Senhor é uma grande virtude. É a grande virtude promotora da vida piedosa, é assim que a gente pode ver no Velho Testamento. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê as palavras claras e firmes de Lucas sobre o modo como a igreja vivia no temor do Senhor. Na Epístola aos Hebreus, a gente pode ver o temor do Senhor como a lei divina escrita na tábua do coração. E eu fico pensando, como é que isso funciona? A lei divina é escrita na tábua do coração. A voz de Deus que fala dentro de nós para nos alertar sobre os erros, para nos advertir, para que não sigamos coisas erradas. Afinal, o temor do Senhor é que nos dá capacidade para o discernimento entre o braço direito e o esquerdo, o que biblicamente significa saber discernir entre o certo e o errado e saber escolher o bem. Glórias ao nome do Senhor. Então, existe algo que eu vou dizer agora e que todos vão concordar comigo, com certeza, porque é uma realidade dentro de cada um de nós. Há dentro de nós uma obra divina, a voz de Deus, que reclama de qualquer propósito negativo que queiramos seguir. Então, se você é crente regenerado, se você é habitado pelo Espírito Santo, e você pensa em fazer algo errado, vai haver de imediato uma repreensão dentro de você. Existe isso dentro de nós. Com toda certeza. Aí, meu amigo José, eu fico pensando que isso aqui é o que o autor dos Hebreus chama de a lei divina escrita na tábua do coração. Porque para a gente ser advertido, para não fazer aquilo que é errado, nem precisa estar de Bíblia na mão. Nem precisa estar com o livro na mão. Quer dizer, a lei divina está escrita dentro de nós. Para o crente cometer um ato de desobediência, ele tem que resistir o Espírito Santo. Para um de nós seguir uma conduta errada, isto é, ter uma atitude que desagrada a Deus, é preciso resistir ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele opera dentro de nós. Essa lei divina é escrita na tábua do coração. Essa voz divina na nossa consciência. Agora, é bom lembrar que Paulo adverte sobre a consciência cauterizada, né? Adormecida. É que quando a gente se torna obstinado, desobedece, ignora a voz do Espírito, desobedece, ignora o reclame do Espírito, desobedece de novo. Aí acontece o quê? Paulo adverte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Então, pela nossa obstinação, a nossa teimosia, a nossa insistência em desobedecer, o Espírito Santo se cala. E aí a sua mente fica cauterizada, adormecida, amortecida. Mas, pastor, de onde o senhor arrumou esse negócio que o Espírito Santo se cala? Está na Bíblia. Deus diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem,
porquanto ele é carne. Então, chega a um ponto da nossa insistência para o erro, que o Espírito Santo cessa a sua peleja por nós. O temor do Senhor não nos permite fazer assim, né, gente? Glórias ao nome do Senhor. Mas vamos seguir para a gente concluir. Minha mulher já está fazendo a advertência que o relógio está correndo. Mas eu já pedi a permissão aqui ao príncipe da sinagoga para ultrapassar o tempo, né? Já pedi a permissão. Porque faz tanto tempo que eu não venho, né, gente? E eu não sei quando é que dá para mim voltar. Então, deixa eu dar um recadinho completo. Deixa. Mas está bem pertinho de terminar. Gente, então, pensando sobre o temor do Senhor, para a gente concluir. Eu fico impressionado com o que Jesus fala sobre o temor do Senhor. Ele fala pouquíssimas vezes. Ele diz assim: vocês não devem temer aquilo que os homens podem fazer, porque eles só podem matar o corpo e nada mais. Não devem temer aquele que só pode matar o corpo. Eu vos digo a quem deveis temer. Vocês deveis temer aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. É Jesus que fala estas coisas. Ele não fez grandes discursos sobre o temor do Senhor. Ele foi, assim, muito rápido, mas foi taxativo. Com certeza. Ele falou pouco, mas falou o suficiente. Glórias ao nome do Senhor. Agora, amados, considerando as palavras de Lucas, em toda a alma havia temor, e as igrejas andavam no temor do Senhor. O que é que eu entendo sobre essas afirmações que Lucas nos transmite quando escreve os Atos dos Apóstolos? É que todo crente da igreja primitiva, todos, no sentido coletivo e individualmente, cada um, buscava intensamente, o tempo todo, descobrir o que fazer para ser mais santo. Quer dizer, a vontade de ser mais santo era ardente, a vontade de viver uma vida de pureza era constante, intensa. Era uma busca contínua pela intimidade com Deus, pela obediência plena, pela pureza de coração, enfim, pela vida santa. No meu entendimento, era isso que significava, é isso que significa, em toda alma havia temor. E as igrejas andavam no temor do Senhor. Hoje, se Lucas fosse fazer uma declaração sobre a visão panorâmica dos cristãos do mundo, ele já não diria assim. Porque eu sei, Deus sempre teve um remanescente fiel. Deus ainda tem pessoas assim, que vivem buscando intensamente como ser mais santo. Deus tem pessoas assim. Glórias a Jesus. Deus tem pessoas assim. Deus tem pessoas assim. Mas tem um bocadão de gente no meio desse contingente enorme, gigantesco de pessoas que se declaram cristãs, evangélicas, gospel, filhos de Deus, gente rotulada com títulos bíblicos. No meio dessa multidão, existe muita gente, pessoal,
buscando intensamente como dar um jeito de conciliar a vida supostamente de filho de Deus com as obras de filho do diabo. Pastor, que absurdo, o senhor agora gravou. É a Bíblia que diz, gente. Nos dias de Acabe, há tantos anos passados, né? Talvez 3.000 anos, a nação de Israel estava toda comprometida com essa situação, quase toda. Quer dizer, ninguém ali queria jamais deixar de ser chamado de pessoa de Deus, do Deus de Abraão. Ali, como Jesus disse, vocês dizem que são filhos de Abraão, e eles dizendo, somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. E Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Então, naquele tempo, lá de Jezabel, a multidão gritava, filho de Abraão, somos filhos de Abraão, do Deus de Abraão. Agora, a dubiedade estava acentuada. Se declaravam filho de Abraão, se declaravam povo de Deus, mas viviam a prática pecaminosa do culto a Baal. O que é que tinha de muito atraente no culto a Baal? Muita comida sacrificada aos ídolos, muita carne assada tinha. Mas o que mais atraía no culto a Baal era a licenciosidade, a permissividade, a perversão sexual. E o povo judeu estava mergulhado de cabeça nessa imoralidade. Quer dizer, nós somos de Deus, mas a nossa conduta é dos Baalins. Quer dizer, então, essa é uma realidade hoje. Quer dizer, há muita gente que quer manter o rótulo, o título de filho de Abraão, filho de Deus, pessoa de Cristo, pessoa do céu, mas a conduta é pecaminosa. Esse é um grande mal. Eu encerro com o verso com o qual comecei. 2 Coríntios 7:1. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 7:1, para encerrar. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Promessa de quê? Do céu, da vida eterna. Promessa da glorificação. Na glorificação, nós vamos ser semelhantes a Cristo. Na imortalidade, na incorruptibilidade, na glória e na posse da herança incorruptível no céu. Então, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, que fique gravado na nossa mente e no nosso coração. O temor do Senhor é o aperfeiçoamento da santificação. Você pode ouvir a voz do temor do Senhor todo dia dentro de você. Obedeça. Quando o temor do Senhor lhe disser não, é não. Quando disser sim, é sim. É a lei divina escrita na tábua do coração. É a voz do Senhor na nossa consciência. O Senhor vos abençoe ricamente em o nome de Jesus. Digam amém. Pronto, meu amigo Josué.